Pessoal, estou inaugurando esse espaço aqui no intuito de ajudar todo aquele pequeno empreendedor que quer começar um negócio no Brasil. A primeira coisa que as pessoas têm que ter em mente quando for começar um negócio, depois que teve uma boa ideia, fala, puxa, esse é o sonho grande, eu vou crescer na vida, é aqui que eu vou ganhar, né, e poder fazer uma vida melhor para mim e para minha família, é o seguinte: será que essa tua ideia tem viabilidade econômica? Será que ela funciona de fato? E aí você tem que tomar atenção por algumas coisas. Eu botei uma planilha simplona de tudo aqui, uma coisa bem resumida, mas que pode ajudar muita gente a ter uma visão do seu negócio. E ter uma visão de se essa ideia é boa, ela é viável. Ela é viável. Quem quiser receber essa planilha aqui, só manda para mim um WhatsApp no 19 98339 3009. Vou botar aqui embaixo no vídeo, tá ok? E por que você tem que fazer um estudo de viabilidade econômica? Porque tem uma frase que ela é uma grande verdade. Dinheiro não aceita desaforo. E se você fizer as coisas mal feitas, o teu dinheiro, a tua reserva, o que você tem para poder empreender e começar bem na vida, vai para o bolso de outra pessoa mais competente. Então lembre-se, dinheiro não aceita desaforo. É óbvio que você está gerando riquezas, mas essas riquezas podem estar sendo drenadas para outros lugares, para outras pessoas muito mais competentes que fizeram um estudo de viabilidade econômica. Se o teu negócio não tiver viabilidade econômica, depois de você fazer esse pequeno estudo, nem comece, pense em outra coisa ou faça um estudo melhor, faça uma adaptação, veja como que você consegue empreender para que ele seja economicamente viável, tá ok? Botar dinheiro em sonho sem estar com o pé no chão é pura bobagem. Não faça isso que você vai perder dinheiro. Muito bem, primeira coisa que você tem que ter, noção de 3 elementos que eu vou falar muito claramente aqui. Primeiro, as receitas, e agora nós pegamos um exemplo meio irônico, meio brincalhão aqui, que é o seguinte: você vai montar um negócio para vender coxinhas e pão com mortadela, para agradar todo mundo, para não ter ninguém criticando você. E é o seguinte, você talvez vai vender na porta de fábrica, ou vai montar uma pequena padaria, um pequeno negócio no teu bairro, tá certo? Mas esse exemplo aqui serve para qualquer coisa, serralheria, marmoraria, pintor de parede, cara que assenta piso, qualquer um vai ter as mesmas composições, porque receitas, despesas variáveis e custos fixos vale para todo mundo, ok? Mas vamos lá, você tem as suas receitas, então aqui ó, receita coxinha, uma quantidade de coxinha que eu acho que você vai fazer por mês, R$ 2,50 o custo unitário da coxinha, R$3.000, mesma coisa aqui, pão com mortadela, 600 pão com mortadela, R$3, tá ok? Um exemplo fictício. E aí depois você tem aqui logo em seguida as despesas variáveis. O que é despesa variável, gente? Despesa variável é aquela despesa que acontece junto com a venda. Você vendeu, a despesa vem junto. Está sempre andando junto. Se você não vender, você não tem. Se você vender, você vai ter, né? E o que entra principalmente nas despesas variáveis? Matéria-prima, no caso aqui nós vamos ter frango, azeitona, farinha, né? Você vai ter pão, você vai ter mortadela. Matéria-prima para você fazer o que você vai vender. Você vai ter os insumos, que são aqueles complementos para você poder executar um trabalho. Então, no caso aqui pode ser gás, energia elétrica, pode ser água, aquelas coisas que vão compor aqui, ajudar você a fabricar a tua coxinha. Comissão é uma coisa variável, por exemplo, se você combinou com um cara lá, ó, se você vender lá na porta da fábrica, tudo que você vender, 5% é teu. Então isso é variável, se ele não vender, ele não recebe, se ele vender, ele recebe. Os impostos, óbvio, o teu sócio, o governo vai querer os teus impostos, vão aqui no regime do simples, né, mais ou menos 8%. Não vamos complicar muito esse negócio aqui. Porque tem empresas que tem assim, uma complexidade nessa parte de imposto aqui que quase que inviabiliza a empresa. E aí também tem as matérias-primas aqui, nosso pão com mortadela aqui, né? E os impostos do pão com mortadela. Então aqui da coxinha aqui o pão com mortadela. Muito bem, isso aqui são os variáveis. E agora nós temos um que chama despesas fixas. Despesas fixas é o seguinte, meu amigo: faça chuva, faça sol, faça greve, tenha impeachment, tenha invasão alienígena, você vai pagar esses custos fixos. É isso que muitas vezes acaba com o negócio, porque o cara não vê isso aqui direito, não percebe o tamanho dos seus custos fixos, ele põe aquele capital social, monta uma empresa e o capital vai sendo consumido até não ter nada nos custos fixos, nas despesas fixas. E o que entra nas despesas fixas? Folha de pagamento, e aqui na folha de pagamento, cara, não é só o teu funcionário, é você também, e lá do teu funcionário ou o teu, é bom você colocar INSS, férias, 13º, rescisão, uniforme, um monte de coisa aqui envolvido aqui, né?
que vai do teu funcionário ou teu mesmo. Telefone, internet, propaganda, fazer um flyer lá para poder vender. Você vai fazer o flyer? Você não sabe se vai vender. Vai ajudar a vender, mas é um custo fixo, né? O aluguel do teu espaço, não é? Depreciação, amortização que você vai ter dos teus equipamentos, do que você comprar na tua geladeira. O veículo que você vai pagar lá, IPVA, você vai ter que pagar pedágio, você vai ter que pagar gasolina, tudo despesa fixa, não está garantido que você vai vender. Despesa diversa tem um monte aqui, você vai botando o que você quiser. Cada um tem o seu aqui, eu não vou ficar entrando nesse mérito aqui. Mas uma coisa é certa, ponha as despesas reais. Ah, peguei o carro do meu cunhado para poder distribuir? Um abraço, vai ter que pagar aqui e botar esse custo aqui. Ah, o telefone celular da minha sogra? Não interessa, tem que botar aqui do mesmo jeito. Custo, meu amigo, custo fixo é o seguinte, não tampe o sol com a tua peneira, tá certo? Ele vai estar lá, você tem que colocar mesmo. E seja realista, não seja apaixonado. Aqui tem que ser pé no chão, senão você vai fazer bobagem. Você não vai perceber, e lembrando da primeira frase, dinheiro não aceita desaforo. Então se você não coloca aqui, quando você vai ver, todo o teu capital de investimento que vai para o espaço vai embora. Então aqui nesse caso aqui, ó, nós temos aqui ó, R$ 9.379 de custo fixo. Isso aqui é o seguinte, faça chuva, faça sol, você vai pagar todo mês, você vai ter essa despesa. Então fique atento com isso aqui, fique atento, não faça bobagem aqui, tá certo? Mas vamos voltar aqui para nossa planilha aqui. Receitas e despesas variáveis. Quando eu subtraio as receitas das despesas variáveis, me sobra um valor aqui, ó, R$ 4,39. O que é então? Então eu vendi por R$ 2,50 e tive de despesa aqui R$ 4,48. Então essa diferença chama-se margem de contribuição, que ela pode ser tanto unitária quanto pode ser um total. Ou seja, o total das tuas receitas menos o total das tuas despesas variáveis forma a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição é o que vai contribuir para pagar as tuas despesas fixas, teus custos fixos, e depois de pago os teus custos fixos, as despesas fixas, é o que vai gerar o teu lucro. Olha que interessante. Aí vem a primeira pergunta, assim, né, que tem que ser feita e essa planilha ajuda você a fazer. Quantas coxinhas e quantas mortadelas eu preciso ter para poder empatar os custos fixos e variáveis de receitas? O chamado ponto de equilíbrio. É o 0 a 0. É quando você tirou, né, tirou o nariz da água lá, quando você consegue respirar. Tá certo? Ou seja, o lucro é zero. Nessa planilha aqui, eu estou com 2.138 coxinhas e mortadelas. E hoje aqui nessa planilha, por enquanto, aqui eu estou com um prejuízo de R$ 5.600. Vamos botar aqui na quantidade, aqui ó, 2.138. E vamos colocar também aqui, ó, 2.138. E o que vai acontecer? O lucro aqui, ó, prejuízo ficou pequenininho porque é residual, porque é os 88 centavos aqui, né? Se eu botar 39 aqui, já vai praticamente matar esse negócio aqui, ó. Tá certo? Muito bem, esse número aqui do ponto de equilíbrio, 2.138 coxinhas ou mortadelas que eu tenho que fazer, já é uma resposta a ser analisada do teu estudo de viabilidade econômica. Eu tenho condições de fabricar, né, de produzir 2.138 coxinhas e mortadelas por mês para poder ficar 0 a 0? Mas você vai ficar no 0 a 0, ficar trabalhando altruistamente assim, como se fosse uma freira? Não, não vai. Né? Não é vocação isso aqui. Isso aqui tem que dar lucro para você poder reinvestir, poder crescer mais. Aí eu falo assim, poxa, eu queria ter um lucrinho aqui de pelo menos aqui uns R$ 5.000 por mês. Bom, vamos aumentar aqui, vamos passar para 5.000 coxinhas para ver o que é que vai dar? Puxa aí, ó, já deu R$ 5.221 de lucro. Mas aí vem a pergunta de novo. Eu tenho capacidade para produzir 5.000 coxinhas e 2.139 pães com mortadela por mês? Perguntas a serem respondidas aqui, ó. Quantas coxinhas e pão com mortadela eu tenho que produzir para ter lucro? Bom, tem que ter então aqui pela minha planilha aqui 5.000 coxinhas e 2.139 pães com mortadela. Muito bem. Mas quantas horas eu vou ter que trabalhar para produzir essa quantidade de pão, né, coxinhas e pão com mortadela? Porque de repente você tem que descobrir que tem que trabalhar 30 horas por dia. Não adianta, já não é mais viável. Né? Você vai ter que fazer um cálculo lá, quanto tempo você faz uma coxinha, quanto tempo você faz um pão com mortadela e ver quanto você consegue produzir. Dentro de uma condição humana, óbvio, né? Você vai ter que almoçar, tem que ir no banheiro, tem que dormir, tem que descansar, tem direitos humanos também aí, tá certo? Aqui não é regime de escravidão.
São perguntas que você tem que fazer, cara. Porque de repente você fala assim, bom, mas não, para isso aqui eu não consigo sozinho, vou ter que contratar alguém. Contratou alguém, já vou avisando, já vai aumentar o teu custo fixo. Né? Ah, vou aumentar aqui, vou contratar mais alguém na folha de pagamento aqui, então vai para R$7.000. Mas eu só vou pagar R$1.000 pro cara. Cuidado, meu amigo. Se você pagar R$1.000 para eles, tem que pagar mais 1.000, né, em contribuições previdenciárias, caramba, 4. E se você pagou lá, passou para 7.000, olha o que aconteceu com o teu lucro. Já caiu e o ponto de equilíbrio já aumentou. Ou seja, vai ter que produzir mais coxinha e mortadela para poder pagar aquele custo fixo que aumentou. Por isso que eu sempre falo, cara, custo fixo é um troço que tem que ficar no mínimo necessário para o teu negócio funcionar e dar certo. Né? É óbvio que tem investimentos para você crescer. Muito bem, outra pergunta que tem que ser feita aqui. Eu tenho capital para esses insumos e matéria-prima? Que eu tenho esses R$4.316 para começar a fazer a minha atividade aqui? É outra coisa que você tem que saber se você vai ter, não é? Eu tenho espaço para todo esse monte de coxinha e pão com mortadela aqui? Outra coisa que você também tem que pensar. Eu tenho mão de obra para tudo isso? Tem que pensar nisso mesmo. De repente você fala, não, tem que contratar 4, 5 pessoas. Aí quando você contrata, você aumenta custo fixo, aí já não dá mais de novo. Entendeu como a coisa anda junto, vai tudo acontecer? E por último, eu tenho cliente para tanta coxinha e mortadela aqui? Né? Quanta gente vai ter que estar distribuído aí? Cadê os meus clientes? Eu vou ter que ir nas portas de quantas fábricas? Entendeu? Quando você já começa a fazer pergunta, cara, aí você começa a ver que a realidade é outra. Aquela coisa fantástica de produzir, num sonho, 5.000 coxinhas lá, você começa a perceber que aquilo é um pesadelo. Aí você tem que ficar muito esperto. Bom, essa aqui é uma planilhazinha aqui, ó, que você vai preenchendo aqui. Eu vou mandar ela livre, para quem mandar o WhatsApp, eu vou mandar ela livre. Você vai preenchendo ela aqui. Só não mexe nas formas para você não estragar essa planilha. Ela vai acompanhado do lado aqui com uma outra planilha aqui, que é quase que um checklist de tudo que é custo variável, imposto, deduções, custo fixo. Uma planilha mais complexa para quem quiser usar, tá certo? Mas que vai ajudando aqui a você vincular as coisas, não é? E assim você consegue ter essa visão, se o que você está sonhando tem noção, tem sentido, ou se é um barco furado que você vai perder dinheiro, ok? Pessoal, próximas planilhas, fluxo de caixa, porque essas coisas que nós estamos mostrando aqui não acontecem no momento zero, acontecem no tempo, e aí você tem que ver no tempo, até você atingir o ponto de equilíbrio, quanto dinheiro você precisa para poder investir, ou seja, é mais do que isso aqui, porque o custo fixo vai acontecendo todo mês, mas as receitas nem sempre no começo começam, não, tão bem, vai começar mais lerdo, e depois é que vai atingir o ponto de equilíbrio, depois que começar a dar lucro. Tem que ficar atento, também porque se o teu negócio começa a crescer demais, o Estado começa a aparecer. Aí vem vigilância sanitária, vem Ministério do Trabalho, vem um monte de coisa para poder verificar se você está fazendo direito, se você não está explorando pessoas, aí que todo mundo acha que todo empreendedor é um explorador, tá certo? Então isso aqui é uma planilha simples, básica, mas que já dá a visão para você se você está fazendo bobagem ou não. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.